Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem? Você que tem a sua Bíblia, vamos abrir o livro de Salmos. Salmo 144, 15. Salmo 144, 15. E diz assim: Feliz o povo a qual assim se sente. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar nessa noite, meus irmãos, como nós cristãos devemos fazer para vivermos em uma esperança triunfante. Mas também é mal. Como manter uma vida abençoada? Como manter uma vida abençoada? O salmista, ele disse: Feliz o povo a qual assim se sente. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Estarei traçando aqui alguns princípios para que nós possamos meditar aqui em alguns conselhos da parte de Deus, para que nós possamos sempre continuarmos vivendo em uma esperança triunfante. Uma esperança que sempre triunfa no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio das vitórias. Uma esperança que não termina jamais, mas é sustentada pelo nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, para que você possa manter uma vida abençoada, é fazer algo. Fala comigo, por favor. Fazer algo. Fazer algo, que tipo de algo, pastor? João 13:17. A palavra do Senhor nos diz: se sabem essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Para que nós possamos realmente nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus, precisamos de fazer algo por Ele, ou pela obra dele, a favor do reino dele. E quando você trabalha, quando você coloca a sua vida à disposição daquele que é dono de todo o universo, de todas as coisas, certamente você está no centro da vontade de Deus e realizando realmente o propósito pela qual você realmente existe. Por isso, meus amados irmãos, para que você possa viver ou ter uma vida abençoada, você precisa de trabalhar e realizar algo para o reino de Deus. E nós não podemos de forma nenhuma retroceder dentro do chamado que Deus nos deu. Jesus lhe disse que aqueles que lançam a mão no arado e voltam para trás, ele não tem prazer nessa pessoa. Realizar a obra de Deus e fazer a vontade de Deus, nós sabemos que não é simples, mas nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. Ele nos dá todo o aparato do que realmente nós necessitamos. Se nós precisamos de poder, Ele nos dá o poder. Se você precisa de sabedoria, Ele te dá sabedoria. Se você precisa de oportunidades, Ele te dará oportunidade. Se você busca uma vitória, certamente Deus Ele tem uma vitória para você. E não tem nada melhor do que você trabalhar. Imagina você trabalhar numa empresa que te valoriza. Uma empresa boa, que todo mundo quer e tem um desejo, um sonho de entrar nela. Imagine trabalhar com Deus Todo-Poderoso, riquíssimo,
em bondade, misericórdia, recursos e tudo aquilo que nós precisamos. Isso é um privilégio. Os anjos queriam fazer o que nós fazemos e ele não deixou, mas escolheu homens imperfeitos para pregar o evangelho perfeito. Não importa de onde que você saiu, não importa o quão negro seja o seu futuro, o seu passado, perdão. Mas nós precisamos de entender que quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, Deus ele vai fazer o seu futuro tão grande que o seu passado desaparecerá. Amém? Deus ele vai realizar uma coisa tão grande, tão poderosa na vida daquele que crê, que todo o passado, que muitas das vezes te traz momentos de angústia, dor, desalento, Deus ele vai levar você a um nível de elevação espiritual pela qual você nunca ainda experimentou. Mas pastor, fazer algo para Deus, isso inclui lutas? Ora, se você não é cristão, você enfrentará lutas também. Você pode dizer, eu não quero me comprometer com o reino, eu quero ficar aqui na minha imparcialidade, mas saiba você que na sua imparcialidade você vai ter que enfrentar os seus problemas. A nossa vantagem é que nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Os ímpios, aqueles que não creem em Deus e querem viver uma vida completamente descomprometida com o reino, certamente enfrentarão lutas, enfrentarão e olharão um dia a carranca da morte e ficarão completamente perplexos e desesperados. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que Ele é o nosso escudo. Ele é aquele que pode realmente nos guardar e nos preservar no meio das lutas e dificuldades. Mas por que nós enfrentamos tantas lutas, pastor? A luta é a prova do que seu inimigo determinou o seu futuro. Quando você enfrenta e começa a enfrentar uma batalha, isso significa que o inimigo discerniu que você tem um futuro bem venturoso na frente. O inimigo não peleja contra aquele que não vale nada. Aquele que é do diabo mesmo, ele não está nem aí para eles. Mas aqueles que são de Cristo, que têm promessa para receber, são mais de 3.000 promessas. Esses que creem na palavra de Deus, o inimigo, certamente, ele vai fazer de tudo para poder frustrar o seu sonho. Mas você tem que estar focado no Deus Todo-Poderoso e Eterno, porque Ele tem segurança para a sua alma. Não reclame do presente se você não estiver disposto a caminhar para o seu futuro. Não reclame daquilo que você esteja enfrentando agora, se você não estiver disposto e disposta a desbravar territórios novos para alcançar coisas grandes lá na frente. Por isso, meus amados irmãos, aqueles que têm visão espiritual, aqueles que alcançaram a sabedoria do Deus Pai Eterno, certamente ele anda nas alturas, assim como as águias voam nas alturas. A sua visão é completamente ampliada, ele não fica olhando as circunstâncias adversas dessa vida, mas o seu olhar está fixado naquele que é grande e poderoso para realizar muito mais e muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas tudo isso, nós temos que entender que uma coisa Deus ele exige de nós. Uma coisa Deus ele exige dos seus seguidores. Uma obediência fora do comum, certamente vai liberar um favor fora do comum para você. Amém? Uma obediência fora do comum certamente vai te favorecer uma vitória ou vai liberar favores fora do comum para você. Meus amados irmãos, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Quando você pede a Deus uma promoção, quando você pede a Deus uma bênção, quando você pede a Deus uma vitória, presta atenção que eu vou dizer para você. Quando você pede a Deus uma conquista, quando você pede a Deus uma grande vitória, Deus ele programa um adversário para você enfrentar. Amém? Deus ele programa um adversário.
Ele vai permitir que o adversário se oponha à sua fé, para ver se realmente tu é merecedor de tal bênção a qual você está buscando. Tudo isso para que serve, pastor? Para provar você. Para poder provar a sua fé. Assim como o ouro, ele é levado em altas temperaturas para tirar todo quartzo, toda a escória, tudo que não presta, para poder estar ali, todo o material limpo e próprio para ser admirado pelos homens. Assim é todo aquele que serve ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Deus, ele vai poupar esforços para poder trabalhar na vida daquele que tem a marca da promessa. Deus, ele vai poupar esforços para poder esfoliar você, se for necessário. Mas você vai entrar dentro do propósito pela qual você foi chamado para isso. E quando Deus, pastor, Deus, vocês acreditam em livre-arbítrio? Eu acredito em livre-arbítrio. Eu acredito que se eu quiser mudar do Democrata, eu posso mudar para o Marumbi. Eu acredito que se eu quiser sair do bairro Democrata, eu posso mudar para o Rio de Janeiro, isso é uma decisão minha. Mas será que temos realmente livre-arbítrio? Isso é algo muito questionável. Só quero dizer para vocês uma coisa. Deus olhou para Jonas e disse assim: eu quero que você vá apregoar Nínive. Eu quero que você advirta aquele povo lá que eu vou destruir todo mundo. Ele disse: eu não vou não. Eu vou comprar passagem para outro lugar e vou para outro lugar e não vou lá pregar para aquele povo. Eu quero que aquele povo morra. Eu quero que eles se arrebentem todinho. O que aconteceu? O que aconteceu? Uma tempestade de furacão. Quase aquele navio partiu ao meio. E os marinheiros ficaram preocupadíssimos, invocando a todos os deuses que conheciam. Buscaram e invocaram todos os deuses e nada, nenhuma resposta de melhor. Eles foram averiguar todo o navio. Será que nós temos alguma coisa aqui dentro que possa, talvez, estar entristecendo os deuses? E quando chegaram no porão, tinha um camarada roncando, dormindo e roncando tranquilo. E acordaram ele: homem, você não percebe que estamos correndo risco de vida? O navio está pronto a partir ao meio e você dorme desse jeito? Quem é você? De onde que você vem? Qual o teu nome? Qual é a sua missão? E ele contou: eu sou servo e profeta do Deus vivo. Deus me mandou para pregar para Nínive. Eu estou fugindo da presença de Deus. Se vocês quiserem sobreviver, me lancem no mar. Me joguem no mar, porque senão vamos afundar. Todos nós vamos afundar. Não pensaram duas vezes. Cataram pelas pernas, jogaram dentro d'água. Quando ele caiu dentro d'água, aquele mar revolto, de repente o mar aquietou, o vento parou, tudo tranquilizou. E um peixe enorme chegou ali, ó, grau nele, engoliu. Ficou 3 dias e 3 noites dentro do vento daquele grande peixe. E vomitou ele onde que ele tinha que ir. Você tem livre-arbítrio? Se você não fizer, eu te mato. Tem certas coisas que são complexas de entender. Eu só quero te dizer uma coisa. Se você for duro de coração, Deus vai quebrantar você como diamante. Ainda que o seu coração seja duro como diamante, duro como uma perdeneira, Deus, ele quebranta você e vai colocar você dentro do molde dele. Até que você aprenda a realizar a vontade do Senhor. Quem me compreende, diga glória a Deus. Não adianta você querer fazer como Jonas. Atrasar a batalha, atrasar o seu chamado, atrasar a sua responsabilidade. Guarde mais essa. Quando você atrasa a batalha, você atrasa as suas recompensas. Quando você atrasa as batalhas, você atrasa a sua recompensa. Quanto mais tempo você deixa para trás,
mais tempo também você vai levar para poder conquistar aquilo que você quer. Seja pronto. Muitas pessoas entram na igreja e querem ser ouvidas de pronto modo. Ó, Senhor, me abençoe, irmão. Eu não tenho muito tempo, estou falando com o Senhor e já tenho outro compromisso, Senhor. Então, por isso, eu vou resumir aqui, ó, rapidinho, hein? Não é assim que funciona, meus irmãos. Não é assim que funciona. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer que você entenda que Ele não existe para satisfazer as nossas vontades pessoais. Ele existe para que o nome dEle venha a ser perpetuamente glorificado. Amém? Ele não é um garçom de luxo que a igreja tem. Ele é Deus. Se Ele quiser falar contigo, Ele fala. Se Ele não quiser, Ele não fala. Se Ele quiser abrir a porta, Ele vai abrir. Se Ele não quiser abrir, não vai abrir. Se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele não quiser, não tem homem na face da terra que coloque Ele no campo da parede. Não adianta. Você não compra Deus com dinheiro, você não compra Deus com absolutamente nada, a não ser com seu coração quebrantado na sua presença. Se você ignora os conselhos de Deus, você está programando uma tragédia para você. Por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja há anos, mas a vida delas não mudam. Não mudam. Por quê? Estão sempre protelando em fazer a vontade de Deus. Ô, irmão, vamos trabalhar para Jesus? Não. Um dia vai. Ô, irmão, vamos ser fiel a Deus, irmão. Não, um dia eu vou. Não, irmão, vou fazer algo para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Não. Vai chegar meu tempo. E Deus, Ele fala para você, no dia que você pede alguma coisa, vai chegar o teu tempo. Senhor, eu quero uma bênção. Vai chegar a tua hora. Ele vai começar a te ouvir na hora que você der ouvidos a Ele. Estou tentando ser o mais didático possível. Ele diz no profeta Oséias, quem não ouve não é ouvido. Se você não ouve Ele falar, Ele não ouvirá você clamar. É claro que Ele ouve todas as coisas, mas só não vai te responder. Quem me compreende? Por isso que Deus, Ele sempre exige dos seus filhos, dos seus seguidores, obediência. Porque quando você deixa de obedecê-lo, você está programando tragédias para a sua própria vida. Destruição para a sua própria vida. Mas aqueles que são rápidos em entender o propósito de Deus, esses usufruem as melhores coisas da presença do eterno Deus. Quem está me compreendendo, diga glória a Deus. Outro ponto. Para de reclamar da correção de Deus. Tem gente que reclama da correção do Senhor. Às vezes a correção de Deus nem sempre significa que você esteja fora da presença do Senhor. Às vezes a correção de Deus nem sempre significa que você esteja desagradando a Ele. Às vezes a correção de Deus não significa que você esteja em pecado contra Ele. Vamos lá. Jó capítulo 5, versículo 17 diz assim: bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais despreze a repreensão de El Shaddai, onipotente. Amém? Então aqui, Jó, no livro de Jó, está dizendo que bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que Deus corrige. Davi também, ele faz uma declaração semelhante a essa. Ele exaltou o nome do Senhor por conta da sua correção. Porque assim ele pôde conhecer mais de perto a face do seu Deus. Quem está me entendendo? Amém? Em Hebreus, eu quero fazer como você um pouco mais diferente de hoje, como pregador do provérbio. Vários exemplos aqui. Capítulo 12, versículo 6. Olha só o que Deus lhe diz. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, meus amados irmãos, se você um dia for corrigido, passar por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade qualquer, saiba de uma coisa, que às vezes Deus ele permite que nós enfrentemos dificuldades, sim. Amém? Às vezes Deus lhe permite que você seja provado. Deus ele provou seu próprio filho, não provará a nós, a cada um de nós? Deus não poupou nem Jesus.
Deus poupou os homens da terra? Não poupou. Ele não poupará você. Então por que isso? Para poder tentar esculpir a imagem do Filho de Deus sobre você. Para trabalhar na sua vida, no nosso caráter e fazer de nós homens semelhantes a Ele. Amém? Outro ponto que eu quero trazer em observação. Aprenda a descansar na segurança de Deus. Quem descansa na segurança de Deus aqui? Descansa mesmo? Pensa, hein? Pensa. Deuteronômio capítulo 33. Quero ler um versículo para vocês aqui. Capítulo 33, versículo 29, diz assim: como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das tuas terras. Amém? Então, meus amados irmãos, quando você descansa no Senhor, aquieta a sua alma no Senhor e confia nele, Deus ele proporciona a você não somente a segurança, mas vitória contra os seus inimigos. O inimigo que eu estou dizendo não é seu vizinho, não, que você tem a obrigação de amar. Aquela pessoa que muitas das vezes é hostil a você, nós temos que amá-los. Não é esses. Nós temos que ser sábios para entender que os inimigos que Deus está se referindo aqui para nós, não para eles, porque a história aqui é diferente, era para a nação hebreia, e para nós fala sobre os nossos adversários. Amém? Os nossos inimigos lutam contra nós, engendram armadilhas, criam estratagemas para poder nos destruir dia após dia. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele pega os sábios na sua própria astúcia. Ele destrói os nossos inimigos e também proporciona vitória a todo aquele que nele confia. Amém? Deus lhe confunde a mente dos médicos, Deus lhe confunde a mente dos cientistas, Deus lhe confunde a mente dos estadistas, Deus lhe confunde a mente dos religiosos, Deus lhe confunde a mente de todo aquele que não crê verdadeiramente na sua palavra infalível. Amém? Por isso, meus amados irmãos, feliz é tu, ó Israel. Quem é semelhante a ti, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Que coisa gloriosa, né? Podemos, meus amados irmãos, viver livres da depressão, se nós realmente descobrirmos qual é a nossa posição no reino de Deus. Amém? Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas depressivas, quantas pessoas que fisicamente está tudo bem, mas a alma está completamente debilitada. Amém? Porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu já disse alguns dias atrás, você pode procurar os melhores terapeutas do mundo, mas se o Espírito Santo não puder fazer nada por você, ninguém mais pode. Nós temos a fonte de águas vivas sobre nós. Nós temos a fonte do Deus eterno emanando nos nossos corações, nas nossas vidas, diariamente. E nós precisamos de desfrutar das coisas maravilhosas de Deus. E a presença de Deus é tudo o que nós temos. Amém? É a coisa mais importante. É mais importante do que você simplesmente falar, eu tenho uma religião. É mais importante você falar que, não, eu conheço a palavra de Deus. É mais importante do que você ter informação a respeito de Deus. Você precisa de ter um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Quarto lugar, leia o livro Provérbios 3:13, declara assim: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela não é um livro do mês, mas é um livro de todos os tempos. Quem crê, diga glória a Deus. A Bíblia é o best-seller de Deus. Nela encontramos mais de 3.000 promessas. E todas elas são nossas. Nós podemos nos apropriar de cada uma delas. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 1:20, diz assim:
Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nela está o sim, portanto é por ele o amém. Então significa o quê? Que todas as promessas pertencem a nós. Amém? Todas as promessas de Deus pertencem a nós. Meus amados irmãos, quase todas as pessoas deprimidas, quase todas as pessoas oprimidas que eu já atendi ao longo desses anos, são pessoas que não são pessoas que têm a prática da oração. Amém? A maioria. 90% ou mais. Amém? A maioria das pessoas que estão com as suas almas a ponto de colapsarem, angustiadas, depressivas, com problemas, são porque não oram. Não são pessoas que têm a prática de orar e buscar a face de Deus. Eu não quero constranger ninguém, mas quantas vezes nós consagramos essa semana? Não quero constranger ninguém, mas eu quero dizer para você, quantas horas você dedicou em oração essa semana? Então isso representa a sua qualidade de vida espiritual. Quem me entende? Amém? Então nós precisamos de ter, nós sabemos que nós temos que fazer, mas nós não fazemos. Sabemos qual que é a essência, sabemos as respostas, mas nós não praticamos. E as coisas não vão funcionar enquanto você não buscar o despertamento da presença de Deus. Amém? Enquanto você não se derramar, como o versículo que foi lido hoje, texto oficial aqui nessa noite. Enquanto você não derramar o seu coração na presença de Deus e quebrantar a sua alma na presença dele, você dificilmente vai desfrutar alguma coisa dele. Às vezes nós saímos da igreja com as nossas emoções em alta, mas nós precisamos de entender o seguinte: Deus está aqui para poder receber de nós o nosso culto. Mas o nosso culto não começa aqui na igreja. O nosso culto começa no nosso lar. O nosso culto começa na nossa casa. O nosso culto não termina quando eu falar aqui a dar a bênção apostólica. Mas o culto continua a partir de agora, amanhã e depois, assim por diante. Quem me entende? Amém? Nós precisamos de buscar a face de Deus e buscar em Deus a ter desejo pelas coisas espirituais. Nós sabemos que é uma luta espiritual muito grande para você cumprir certas coisas que aparentemente são simples e nós conhecemos tanto. Mas há uma batalha espiritual. Mas você não pode flexibilizar. Você não pode deixar as coisas acochambrarem. Porque infelizmente a maioria das pessoas, tudo que começa, para. Eu tenho uma tia na minha família, ela é bem financeiramente, muito bem, vive viajando hoje no mundo. Mas ela tudo que você pode imaginar, ela já começou. Ah não, dá dinheiro montar uma empresa de meia, vou montar uma fábrica de meia. Não demorou 2 anos, fechou. Ah, eu vou montar um negócio, montava, fechava também. Então vou montar bastante, fechava também. Montava um negócio, tudo que você imagina. Talvez até uma certa, né? Porque eu quero dar como exemplo que tem pessoas que muitas das vezes não prosseguem em nada que faz. Não prosseguem em nada que faz. Não prosseguem. E principalmente na oração. Principalmente na dedicação diante do Deus Todo-Poderoso. E isso vai refletir na sua vida diária, não tenha dúvida. Isso vai refletir. Amém? Vamos lá. Coloque as suas prioridades em ordem. Salmo 128, 1 ao 6, nos diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da sua casa, e dos teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós observamos que bem-aventurado é um homem que teme o Senhor.
homem que teme a Deus. Quantas pessoas que professam o nome de Deus, mas não temem a palavra, não temem a presença de Deus, e não têm usufruído da presença do eterno Deus. Se você sair daqui hoje da mesma forma que você entrou, você perdeu o seu tempo. Se você não sair daqui hoje com determinado, então a partir de hoje eu vou tomar uma decisão mais drástica com relação a mim mesmo. Eu quero ter uma busca mais intensa, eu quero ter uma renovação na minha alma, no meu espírito. Eu quero buscar mais a face desse Deus Todo-Poderoso. E assim Deus ele vai te proporcionar coisas grandes na presença do Deus Eterno. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão aí, aprisionadas espiritualmente falando, perdem tempos e tempos, às vezes, em programas que muitas das vezes são imorais, visitam redes sociais e são tão alienados nas redes sociais, e muitas das vezes quando falamos, olha, vamos buscar mais, não tem tempo, trabalho muito, porque essa não é a sua prioridade. A partir do dia que o Senhor for a sua prioridade, as coisas vão mudar para você. Quem me compreende? Amém? O Deus Todo-Poderoso, Ele tem a sua palavra para cada um de nós. Bem-aventurado, como tu és bem-aventurado, ó Israel. Quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, que nós possamos entregar a nossa fé, a nossa vida, verdadeiramente nas mãos desse Deus que tudo pode. Amém? Porque o nosso Deus, Ele não deixa os seus filhos desguarnecidos. Feliz o povo a qual assim sucede. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Você sabe qual é a coisa mais importante na vida do homem que nós devemos buscar? Salomão diz assim: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa do que a prata, e o lucro que a proporciona é maior do que a acúmulo de ouro fino. Busque a sabedoria. Amém? Busque a sabedoria, porque o nosso Deus, Ele busca os sábios que são orientados pela presença do Espírito. O Senhor disse através de João capítulo 13, Ele diz assim: portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e se praticardes, abençoados sereis. Amém? Então, como que eu posso ter, pastor, uma vida venturosa, uma vida abençoada, ou uma esperança triunfante, quando nós trabalhamos para o nosso Deus, quando nós contribuímos de alguma forma para o reino de Deus, estamos no cumprimento do final das últimas coisas, e muitas das vezes a igreja está com seus braços fechados. Nós temos desfrutado aqui em nosso meio momentos gloriosos, momentos onde o Espírito Santo tem falado, e pessoas têm levado essa notícia para todos os lugares, e cada dia mais pessoas novas vêm até aqui para ver o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Mas eu quero dizer para você que isso é muito pouco, isso é muito pequeno, por aquilo que Deus ele tem ainda a fazer. Deus ele quer fazer um avivamento no meio do seu povo. Avivamento é muito mais, é muito além do que simplesmente manifestação dos dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto, por exemplo, os 9 dons do Espírito Santo manifestavam na igreja: cegos, paralíticos, mortos, ressuscitavam, variedade de línguas, interpretação de línguas, e etc. Dom de ciência, dom de sabedoria, palavra de conhecimento, etc. Mas era uma igreja imatura, uma igreja criança. Não estou dizendo que nós somos crianças, mas nós não podemos estar estacionados somente aqui. Nós devemos buscar um quebrantamento no nosso coração, arrependimento verdadeiro da nossa alma. Tem pessoas que estão aqui, talvez aqui nessa noite, e talvez está pensando: tem que me arrepender de quê? Só de você estar pensando assim, você já está cometendo um pecado. Será que Tertuliano ele errou? Será que Anastácio e tantos outros pais da igreja erraram? Será que Martinho Lutero ele ficou equivocado no dia que ele falou que eu não nasci para outra coisa a não ser me arrepender todos os dias da minha vida? Meus amados irmãos, precisamos de rasgar nossas almas, não as nossas vestes, diariamente.
e despir do velho homem e nos revestir do novo homem, para que nós possamos realmente realizar a vontade do Deus vivo. Será que a nossa vida tem sido para exaltação e glorificação do nosso Deus? Ou será que a sua religião é uma religião nominal? Será que nós muitas das vezes estamos enquadrados dentro da classe de ateus práticos? O ateu prático é aquele que fala que Deus existe, mas na prática não existe. Você pergunta a um ateu prático: você crê em Deus? Creio. Você acredita em Jesus? Creio. É como se aplica a palavra em Tiago. Quando Tiago diz: se você crê em Deus, você não faz tanta coisa assim, porque os demônios também creem, até estremecem, até tremem. Então, você está fazendo uma vantagem em dizer que crê em Deus, mas não é tanta vantagem assim. Mas nós precisamos de uma entrega total e verdadeira e nos derramarmos realmente na presença do nosso Deus. Quem me entende aqui nessa noite? Amém? Às vezes tem pessoas aqui que têm fôlego de assistir uma pregação inteira, de assistir um culto demorado, de ouvir louvores 2 ou 3 horas, mas não tem alegria de colocar o joelho no chão e falar com o Pai. Fica inquieto, o corpo dói, dá cansaço, dá tudo, não sente aquele prazer. Não foi a palavra que foi dita aqui hoje? Inicial? Aqueles que entregam as suas vidas, os seus corações, as suas orações em quebrantamento diante do Senhor, a esse Deus Ele ouve. Se a nossa oração for uma oração sem vida, sem fervor, sem entusiasmo, sem encorajamento, sem expectativa, sem perspectiva, nós saímos da oração da mesma forma que nós entramos. Muitas pessoas falam assim: eu estou até meio desanimado de orar porque eu não sinto nada. Eu não consigo sentir nada. Eu fico ali, meu joelho dói pra caramba. Eu não consigo sentir nada da presença de Deus. Porque você está muito ansioso. Porque você não aguarda. Você ainda não está com o seu coração realmente entregue. Você está entrando na presença de Deus, mas quer resolver o seu problema logo. A sua agenda está lotada, está cheia. E você acha que Deus não entende o que você está pensando? Deus não entende. Você acha que Deus não entende a intenção do teu coração? Você acha que Deus não entende que você está indo na presença dele somente para pedir e receber logo e rapar fora e resolver os seus problemas lá fora? Não é assim. Oração é relacionamento, entrega, derramamento, prazer, deleite. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim: poxa, no dia que eu consegui orar 3 horas, não deu vontade de sair mais da presença de Deus. Eu falei: que tá vendo aí? Que legal! Eu falei: que ótimo! É assim. É assim que você encontra. Você bate. A Bíblia diz, Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Jesus contou 2 parábolas: do juiz iníquo e contou daquele amigo importuno, falando a mesma coisa. Não há problema nenhum você incomodá-lo. Não há problema nenhum você buscá-lo. Não há nenhum problema você clamar e pedir. Mas muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar o alto preço. Amém? Meus irmãos, Deus não faz sala para ninguém. Amém? Ele é o anfitrião. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso e você tem que entender isso. Você serve um Deus que não é qualquer coisa, não. Você está achando que Deus é qualquer um? Hã? Não é qualquer um, não. Você gasta mais tempo com gente lá fora do que com Ele. Você acha que Ele não olha isso? Você acha que você despreza a presença do Eterno? Você não entende que nem os serafins conseguem olhar para a face do Deus Todo-Poderoso? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Essa palavra eu vi, uma teofania. Tel significa Deus. Fania, manifestação visível de Deus. Ele teve uma visão. No ano do que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu vi o quê? Eu vi o Senhor. Que Senhor? O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Grande, o Todo-Poderoso. Eu vi o Senhor. Ele estava onde? Assentado. Assentado aonde? No alto sublime trono. E ele estava vestido como? Com vestidos grandes e reais.
As orlas dos seus vestimentos cobriam todo o santuário. Os serafins que estavam à sua destra, eles cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos, havia 3 asas, 2 para cobrir os seus pés, porque um serafim não pode dar um passo à frente sem autorização da presença de Deus. 2 para cobrir os seus rostos, ele não pode ver a glória de Deus sem receber autorização, porque o nosso Deus é santo. E 2 para voar, eles não podem voar fora da presença do Senhor, a não ser que o eterno Deus autorize essa graça. Os anjos, eles tampam seus pés, tampam seus rostos, eles voam diante do Senhor e cantam: Santo, Santo é o Senhor. Meus amados irmãos, o Deus que nós servimos, ele é grande, é poderoso. O próprio Moisés, um dia, ele olhou e falou assim: Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua face. Eu vou chegar lá perto de Faraó, eu vou chegar perto do meu irmão lá adotivo, eu vou chegar perto de Faraó. Eles me conhecem. Ele vai falar assim: mas quem é teu Deus? Afinal de contas, nós temos um panteão de deuses aqui. Quem é o teu Deus? Qual é o nome dele? E o que eu vou dizer? Aí Deus, ele disse para os filhos de Israel: eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Jacó. Mas para Faraó, diga para ele que o eu sou te enviou. Aleluia. Diga para ele que o eu sou te enviou. O eu sou, fala com ele: o eu sou. O meu Deus chama eu sou. Mas Jeová, eu não posso olhar o Senhor. Deixa eu falar para você uma coisa, Moisés. Nem você, o maior profeta do Velho Testamento, nem você e nenhum homem mortal pode olhar para minha face e sobreviver. Se você olhar na minha face, Moisés, você desintegra. Gabriel apareceu para Daniel. Ele sentiu uma dor nas juntas do corpo, ele quase morreu de ver Gabriel. A palavra Gabriel em hebraico significa soldado de Deus ou emissário. Deus enviou Gabriel para falar com Daniel. Daniel caiu desmaiado, sentindo dores no corpo inteiro. Imagine Deus. Aí Deus, ele falou assim: tá vendo essa fenda aqui, ó? Eu vou passar do outro lado, e você vai me ver desse buraquinho, tá? Ele enfiou o olho no buraco e ficou olhando. Deus, ele colocou a mão no buraco, e ele foi passando. Olha a mobilidade de Deus. Deus colocou a mão no buraco, porque se ele tirasse a mão do buraco, ele via Deus, mas ele tampou a mão. E ele começou a olhar. Alguns dizem que ele olhou, ele viu a sombra do calcanhar de Deus. O que isso aí chama, pastor? Antropologismo, atribuições das faculdades humanas a Deus. Deus, ele se fez parecido com o homem, para que o homem possa compreender a sua humanidade. Deus, ele viu. Isso foi o suficiente para ele ficar, ó, com o rosto brilhante. Aleluia. Quando ele descia do monte, o povo tinha medo, porque o rosto dele brilhava. Aleluia. Amém? Quando o inimigo te cercar, e quando das vezes o inimigo tentar te oprimir, fala com ele assim: o meu Deus chama eu sou, tá? O meu Deus chama eu sou, ele é todo poderoso. Aleluia. E o filho dele é poderosíssimo. Aleluia. E resgatou a minha alma, estou salvo pelo sangue do Cordeiro. E somos mais vitoriosos do que em Cristo Jesus, porque ele nos salvou, nos resgatou da morte. Então nós temos motivo suficiente para vivermos na esperança triunfante. A nossa esperança não é uma esperança qualquer, é uma esperança que triunfa diante das adversidades ou qualquer situação adversa da vida. E o seu Deus é um Deus de fogo, irmão. Por isso que todo crente, que quando começa a buscar muito a Deus, ele começa a inflamar pela presença de Deus. Tem uns crentes de fogo aqui, não tem? Hã? Tem ou não tem? Por isso que a Bíblia diz: eu vos batizarei com o Espírito Santo e com... Eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo.
A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não haverá bombeiro espiritual do inferno que poderá apagar o fogo do Espírito que está sobre a sua vida. Ele vai derramar o fogo dele, ele vai derramar a graça dele, ele vai derramar o poder dele na sua vida, e você será cheio do Espírito Santo de Deus. O seu Deus é um Deus de fogo, irmão. No livro do profeta Ezequiel, ele viu a glória de Deus. Ele viu que a glória de Deus tem cor de âmbar, metal brilhante, cor de fogo. Aleluia. Qual que é a cor da glória de Deus? Cor de fogo, irmão. Amém? Você quer saber qual que é a cor da glória de Deus? É a cor de fogo. Toda vez que você vê uma fogueira, um fogo subindo assim, a glória do meu Deus é essa aí, ó. A glória do meu Deus é essa aí, a glória de fogo. É fogo puro, irmão. Daniel, ele teve uma visão assustadora e muito impactante e tremenda. Ele viu ao redor do trono de Deus, no capítulo 9, Daniel, ao redor do trono dele tem um rio de fogo. E ao redor do trono de Deus há outro rio de fogo. O nosso Deus é um Deus de fogo, irmão. Por isso que todo crente que começa muito a buscar Deus, muito buscar a face de Deus, não quero buscar, quero orar mais, eu quero orar mais, a oração dele melhora, aleluia, o fogo melhora, o fogo desce, aleluia, ele se torna uma pessoa melhor, porque o Espírito Santo está fluindo na vida, no coração dele, ele se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não fica correndo de demônio mais, porque ele tem autoridade de Deus, porque o Espírito Santo está nele, está cheio de fogo, e o capeta não consegue suportar o fogo do santo. Então o capeta cai por terra, e o nome do Senhor é exaltado na vida de todo aquele que crê na palavra do eterno Deus. Ah, pastor, eu tenho medo ainda quando os capetas manifestam. Você tem medo ainda? Porque você não está no fogo ainda, irmão. Na hora que você mergulhar no meio do fogo santo de Deus, na hora que Deus te der uma sapecada com fogo, Deus vai te dar graça e autoridade sobre os demônios, e você vai colocar a mão sobre eles, eles vão gritar e vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Um homem de Deus, a mulher cheio do fogo santo de Deus, ele tem autoridade para expulsar demônio, e não somente isso, mas para curar, para realizar sinais, maravilhas e proezas. Jesus, ele disse: se não houver sinais e maravilhas, como o povo vai crer? Tem que crer milagre, tem que crer sinais, tem que haver sinais e maravilhas. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Por isso, meus amados irmãos, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A esperança do Deus vivo, todo-poderoso. Ele tem coisa tremenda para fazer na tua vida nesta noite. Ele quer derramar sobre a tua vida um fogo santo, para que você venha ser inflamado pelo poder do Espírito de Deus. Quem está me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu sinto falta daquela época quando eu buscava, eu sentia presença. Ah, pastor, eu sinto falta daquela época que quando orava, os capetas, eu não resistia à minha oração. Ah, pastor, eu sinto falta daquela época que quando orava, a terra tremia. Oh, irmão, está na hora ainda, tá na hora ainda. Jesus não voltou não, está na hora de você se recompor como cristão e buscar a face do Deus Todo-Poderoso, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Quem crê, diga glória a Deus. Deus, ele está aqui nessa noite. Deus, ele está aqui nessa noite para poder derramar fervor espiritual na tua vida. Deus, ele está aqui nessa noite para poder sacudir a tua vida espiritual e você se encher da graça e do poder do alto. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Deus, o Todo-Poderoso, meus irmãos, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Eu fico imaginando que Deus tremendo é esse. Isaac lá na península do Sinai, um dos lugares mais secos da terra. Os inimigos tamparam os seus poços. O Espírito Santo não briga não, deixa eles quietos. Deixa pegar o poço para eles. Deixa eles pegar o poço. Você vai furar outro poço. Aí Deus, sem nenhum sonar, sem nenhum equipamento tecnológico como temos hoje, o Senhor falava assim: vem cá, Isaac, fura aqui, ó. Aí Isaac furava, saía águas vivas. Há um rio subterrâneo que passa e atravessa o deserto, a península do Sinai.
Deus mostrava para Isaac aonde que passava o rio subterrâneo. Ele furou 7 poços e fluiu águas vivas. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus está contigo, irmão, não adianta querer tampar o seu poço, não, que não vai dar errado. Amém? Não adianta, eu estou sendo perseguido, irmão. Estou sendo perseguido, o diabo está perseguindo, tem irmão perseguindo, está querendo tampar o meu poço. Pode tampar o seu poço, Deus vai te mostrar outra fonte. Deus vai mostrar para você a sua fonte. E Deus vai mostrar para os seus inimigos que Ele é contigo. E os seus inimigos um dia vão te procurar e vai querer fazer parceria contigo. Falou assim: eu vou me aliar a Isaac, porque o Deus de Israel é com ele mesmo. Não tem jeito de lutar contra ele, não. Ele é a fonte das águas vivas, porque o Espírito de Deus eterno guiava ele. E Deus, Ele guia os seus filhos nesse mundo tenebroso para proporcionar vitórias redundantes na presença do Deus eterno, meus irmãos. Então não pare, não pare. É momento de buscar. Amém? Não importa como você começa, o mais importante é como você termina. Amém? Tem muita gente que começa com muita força, mas depois vai perdendo gás, vai perdendo entusiasmo. Amém? Igual a academia, o cara vai para a academia, fica todo empolgado. Uma semana que está lá, está colocando a camiseta, querendo esticar a carcassinha dele, achando que já pegou o corpo. Fica tudo entusiasmado. Amém? Passa 1 mês, 2 meses, 6 meses. Daqui a pouco vai diminuindo, até parar. Amém? Na obra do Senhor não pode ser assim não, meus irmãos. Amém? Você tem que ser violento nas coisas do eterno Deus, meus irmãos. O reino de Deus é tomado à força, à violência. O que Deus está querendo dizer? Que eu tenho que pegar a espada e matar o meu semelhante? Não. Ele está dizendo: se você ora mais, você tem que orar mais ainda, tem que ser violento. Se você consagra, você tem que consagrar mais ainda. Tem que ser violento em tudo espiritualmente, para a glória de Deus. Amém? Com mais fervor, com mais gás e mais entusiasmo. Por isso, nós devemos buscar nesta noite o revestimento da glória de Deus. Amém? A nossa esperança não está em coisa alguma a não ser a presença do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus.